Funcionando. Boa noite, pessoal. Temos quórum, então vamos iniciar a nossa reunião do CMDUA. Todos os conselheiros que tenham, que queiram se inscrever para o período de comunicação, pode fazê-lo de agora até nós começarmos as comunicações propriamente dito. Eu dou boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. O presidente Germano não vai poder estar hoje conosco, então eu vou estar substituindo ele mais uma vez. Vamos ver quem se inscreveu no período de comunicação. Enquanto isso, exatamente, Carolina, pode, por favor, fazer a chamada de todos aqueles que estão presentes aqui. Obrigada, presidente. Então, vou fazer a chamada, enquanto o pessoal pode ir se inscrevendo. Antes, presidente, peço a licença para explicar que a nossa reunião está sendo gravada pelo aplicativo Zoom, porque nós tivemos um problema técnico na transmissão do YouTube. Então, de repente, a nossa gravação lá no YouTube vai ficar ruim, né, nesta noite, mas nós estamos gravando aqui pelo aplicativo, acaso alguém precisar do vídeo, e depois tentaremos disponibilizar de alguma forma o vídeo da reunião. De qualquer forma, está sendo transmitido pelo YouTube, apesar de não estar sendo gravado, certo? Na verdade, o problema é na transmissão. Na transmissão, então. É na transmissão. Hoje é só no Zoom, então. Isso. Ok. Aumentei o som aqui para quem me avisou que estava baixinho, depois só me avisa se está ok. E vou proceder então com a chamada. Deixa eu ver se alguém mais pediu para entrar antes de... de comunicações. Pois não. Então, todos os inscritos já sabem, de praxe, que tem 3 minutos para suas considerações no período de comunicação. Quem são os inscritos, secretário? Conselheiro Felisberto, inscrito. Pois não. Felisberto, 3 minutos. Conselheiro Gomes também. Vou abrir a palavra para o conselheiro Felisberto. E depois nós passamos então para o segundo inscrito. Boa noite, Felisberto. Seja bem-vindo aqui na nossa sala.
Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite. Saudar mais uma vez sobre a tua batuta, né, Zago? Esperamos ser uma noite de discussão que possa ser proveitosa para todos nós, né? Pena o secretário não está aí, então algumas observações que eu faria, né, vou ter que deixar para outra sessão. Mas não posso me furtar de elogiar a secretaria com relação ao plantio de árvores, um projeto de plantio na Brigadeiro Sampaio. Não, na Brigadeiro Sampaio não, desculpe, na Júlia Mesquita, no Gasóleo, tá? Que está, eu só gostaria de saber como o secretário não está, né? Quando será implementado esse plantio de árvores dentro do projeto da Orla, que era do Jaime Lerner, né? No gasóleo. Tá? Então é importante lá porque tem o BRIC do gasômetro realizado todos os domingos, tá? E que também fez essa reivindicação, até porque eles estavam numa área do outro lado, né? E tinha toda, eles plantaram árvore na época e fazia sombra, e hoje eles estão numa área que não tem nenhuma possibilidade de sombra, e são mulheres, né? Então é necessário que esse olhar cuidadoso que teve, e parabenizar a secretaria por essa acolhida, tá? E essa preocupação com uma feira que é importante para a cidade e que é artesanato, são mulheres, tá? Então, parabenizar isso. Isso é importante a gente falar, tá? A gente sempre tem um olhar crítico, mas quando acontece uma coisa positiva, a gente tem que ter o caráter e a honestidade de reconhecer isso, tá? A Muito segunda bem. observação, me permite mais 30 segundos. A Pois segunda não. observação é com relação à ampliação do prazo do plano diretor. Em nenhum momento a gente fica sabendo, a gente recebe a notícia pelos jornais, né? E a notícia saiu no Jornal do Comércio. Então, eu acho que esse conselho, muitas vezes, fica, sabe, não é ouvido, não é comunicado, não há o mínimo de debate sobre a construção de uma cidade coletivamente. Então, fica aqui a minha estranheza, mais uma vez, com essa atitude da Secretaria e do governo. Muito obrigado. Desculpe se extravolei um pouco o tempo. Não, pois não. Fica consignado aqui o teu elogio, Felisberto. E com relação à notícia que saiu hoje de manhã sobre a extensão da análise do plano diretor, enfim, na verdade, eu consultei tanto o secretário quanto a Patrícia. Eu não sei se a Patrícia vai participar hoje, mas se não, seria bom vir para o conselho. De repente, depois a secretária pode fazer uma nota oficial com relação a isso, mas, na verdade, os prazos da discussão e votação do plano diretor não estão sendo aumentados. A princípio, se pretende que até o final deste ano, dezembro, se tenha todo o plano já configurado, e no início da próxima legislatura já possa ser votado. Aquela questão que se estende para 2026 é um contrato novo sobre as ilhas. É um projeto para as ilhas, envolvendo a consultoria que hoje está assessorando a questão do plano diretor, mas também uma outra consultoria holandesa. Eu não sei com detalhes disso aí, então eu vou pedir que a secretária então passe uma nota oficial dizendo, comentando essa questão do que foi noticiado, que não é bem aquilo que está na notícia. Tá, Felisberto? Conselheiro Gomes? Boa noite, conselheiros. Meu presidente Zago, boa reunião para todos nós. Todos nós. Conselheiros e presidente Zago, eu queria repercutir a audiência pública que foi feita semana passada, de extrema importância o projeto que se colocou na Câmara de Vereadores, o Executivo colocou na Câmara de Vereadores, para alterar os procedimentos de aprovação de licenciamento dos projetos de habitação de interesse social.
né? Mexe direto assim nesse público que a gente trabalha, faixa um, faixa 2, faixa 3, e super importante, né? Pelas facilidades que ele coloca, fazendo inclusive correções que eram necessárias, mesmo independente da crise que se criou aí com os episódios das enchentes. Os colegas devem saber que para te fazer um empreendimento Minha Casa Minha Vida, pega a faixa mais baixa, pega a faixa um, o empreendedor tinha que fazer uma, vou chamar de contrapartida, mas não é esse nome correto, de doar ao município, disponibilizar ao município o equivalente ao valor de 18% do terreno, do imóvel, do sítio. 18%, é isso aí. Se tu tens lá um terreno que foi avaliado pela Secretaria da Fazenda em R$ 1 milhão, 180 mil, tu teria que passar para o município, ou em dinheiro, ou em obras, né? E mais assim, recentemente a gente colocou para o governo, e o governo acatou, em unidades habitacionais para o DEMAB. Tá? Que foi um avanço, inclusive isso foi para a nova lei. Essa lei, que está na Câmara de Vereadores, ela retira esse valor e redistribui. Faixa um não vai dar nada de retorno. Faixa 2 vai dar 5%. E pode ser, inclusive, em unidades habitacionais para os cadastros do DEMAB. Aí depois faz faixa 3, parece que é 10 e vai assim por diante. Mas um ganho, um avanço fantástico para os empreendimentos de Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, ele não tem a flexibilidade que nós temos no mercado imobiliário. O recurso que vem da Caixa é fixo e é aquilo em cima de cada unidade que a gente conseguir produzir. Então, e quando tu paga a unidade, tu também tem que fazer a contenção de encostas, tu tem que fazer o arruamento, tu tem que fazer toda a infraestrutura, água, luz, esgoto, etc. Muitas vezes tu tem que fazer extensão de esgoto, extensão de água, né? Uma série de coisas ali, com aquele valor que é congelado. É aquele valor. Subiu o cimento, não sobe Minha Casa Minha Vida. Subiu o ferro, não sobe na Minha Casa Minha Vida. Não tem essa. E eu não vou botar no mercado a qualquer preço para vender, como é, né, o mercado imobiliário. Coisa ficou mais cara, o terreno está mais caro, isso e aquilo eu repasso para o consumidor. Eu boto na venda, boto no valor de venda, boto no valor do produto. Então é muito bom. É um grande avanço. É uma pena, eu não sei se alguém do governo pode nos responder o seguinte, que é a pergunta que eu ia trazer para o Germano, para o secretário Germano, que é o seguinte: quem é que está acompanhando e como é que está o andamento do projeto na Câmara de Vereadores? Foi feita audiência pública, o Germano e a Patrícia apresentaram o projeto, a Patrícia em específico apresentou o projeto, como seria. Houve uma discussão. E aí segue o baile lá dentro da Câmara de Vereadores. Aí eu queria ter uma noção assim como é que andam as coisas por lá. Certo, meu presidente? Não vou me alongar mais, teria mais outras coisas, mas fica para uma outra hora. Obrigado. Sem som. Estamos sem som, se está me ouvindo, Zago. Estamos sem som. Eu estou, não estou tendo retorno. Agora me escutam? Eu estou escutando agora. Sim? Me escutam também? Agora voltou o som. Tá. A secretária cortou a palavra para o presidente. Mas Nós, Isso aí, o nós presidente ia falar estamos, demais. nós estamos hoje. Agora tá me escutando no teu fone? Tá me escutando aí? Nós estamos com um aparelho, tem esse probleminha aqui, ó, e aí às vezes bate na mesa, então vamos cuidar. Presidente, pode continuar, por gentileza. Acho que o pessoal não estava lhe ouvindo. Sim, então, assim, Felisberto, em seguida eu passo a palavra para a tua questão de ordem. Mas respondendo ao Gomes, na sexta-feira eu tive
participando da gravação do debate na TV Câmara, e saindo do debate, eu passei no gabinete do presidente da Câmara. Ele não estava, mas conversei com a secretária dele. Ela me informou que na sexta-feira mesmo já foi para a CCJ e que ela estaria, que o projeto estaria dando andamento com urgência. Então, eu quero ver se até o final dessa semana a gente já tem alguma notícia. Depois, tendo alguma notícia, eu posso passar, inclusive, para a secretária para colocar aqui. É, de fato, um projeto extremamente importante, que faz justiça a toda essa população que precisa de demanda habitacional prioritária. Quem não leu ainda este projeto de lei, PLC 11, que eu faça, porque é bastante interessante, são vários incentivos que trazem para a produção desse tipo de demanda habitacional prioritária. Conselheiro Felisberto, para Questão de ordem. Questão de ordem. Só um segundo. Qual a palavra, conselheiro? Estão me ouvindo? A minha questão de ordem é diante da tua informação, Zá, de que estão sendo feitos cumpridos os prazos da questão do plano diretor. Então, eu queria solicitar que fosse apresentado, numa próxima reunião, quais são os passos que estão sendo feitos e quando que a população vai poder participar de novo. Tá? Porque lembrar, porque faz tanto tempo que a gente não tem nenhuma discussão sobre o plano diretor, é importante que a gente retome essa discussão. E o segundo ponto, tá, é com relação a esse convênio com o PNUD, o aumento da dilatação do prazo para o projeto das ilhas. Tá? Eu penso assim, que mesmo que seja um projeto meritório e que envolva a comunidade das ilhas, tem que passar pelo CMDA. Nós temos que ter conhecimento das coisas que são trabalhadas no planejamento da cidade. Tá? Nós temos um escritório de reconstrução e adaptação climática que nós não sabemos nenhum passo que está sendo tomado. Então, é necessário que esse conselho se apodere do que está sendo discutido e possa contribuir. Não vir com uma coisa pronta e depois a gente tem que... Parece que a gente é contra tudo, porque não é que a gente seja contra, é que a gente não participa, tem que apenas informar, né, do que está sendo. Então, é isso. Tá? Teria mais uma coisa, mas depois eu aproveito um outro momento. Obrigado, tá? Tá bem. Fica isso, então, para a Patrícia, de repente, no momento oportuno, passar um cronograma dos próximos passos da questão do plano diretor, das discussões e avaliação, reavaliação, enfim, do plano diretor. Feito isso, secretária, por favor, sobre as atas. Nós não temos nenhuma ata para pôr em votação. Sim. Então, passamos para as considerações sobre as atas, por favor. Isso. Presidente, só antes das considerações, o pessoal pediu para eu repetir a chamada, porque eu estava sem som. Então, eu vou repetir rapidamente, se o senhor me permitir. Por favor, por Tá favor. bem. Pessoal, acaso falte algum nome, por favor, podem sinalizar no chat. Acredito que agora vocês estejam me escutando, né? Tá tudo certo? Tá bem. Então, na presidência, Antônio Carlos Zago. Pelo DEMAB, conselheiro Rogério. EPTC, Júlia Lopes. Metroplan, Iva Silva. Ismamus, Caroline Kessler. Ismidete, Fernanda Brito. Ismoi, Glauber Melo. Smigov, Bruno Beltrame. URGS, Rafael. ABS, Jussara. Área, Ricardo Ruschel. Cresci, conselheiro Armando. SERGS, conselheira Patrícia. STIC, conselheiro Jorge. CDL, Ana Cláudia. Sinduscom, Antônio Carlos Zago. OAB, Elaine Pagani. Região 1, Felisberto. Região 3, Jackson. Região 4, Paulo. Região 5, Wagner. Região 6, Gomes. Região 7, Cacilda. Orçamento participativo, Emerson. Qualquer coisa, então, por favor, sinalizem no chat. Sobre as atas, presidente, apenas fazendo uma consideração, duas, na verdade. Hoje, então, a nossa taquígrafa, que está sempre presente, não sei se ela ouviu essa primeira parte dos probleminhas técnicos da transmissão pelo YouTube. Então, depois a gente tem esse vídeo aqui do aplicativo Zoom, caso seja necessário. E com relação às atas, a última ata que está no site
é a ata de pauta 2991, da reunião do dia 24 de abril de 2024. Então, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoje, 10 atas em atraso. Tivemos, então, também um probleminha com a taquigrafia, mas assim que a nossa taquígrafa maravilhosa, Patrícia, nos encaminhar as atas, nós encaminharemos para os senhores para aprovação. Obrigada, presidente. Eram essas as considerações. Pois não, é importante a gente ter as atas em dia, porque depois se bota 10 para ser votadas, fica mais difícil de fazer análise, qualquer apontamento. Então, seria interessante que a gente conseguisse colocar em dia e botar em votação depois, de uma maneira que a gente consiga fazer uma boa avaliação. Passado, então, o item 3 da nossa pauta, vamos para o item 4, ordem do dia. Eu vou pedir, secretária, que vá falando da situação de cada um dos projetos. 4.1, por favor. Sim, presidente, o nosso processo 4.1 de relatoria do DEMAB está em diligência atualmente. 4.2. Processo de relatoria do Núcleo Amigas da Terra está em diligência também. 4.3. Processo de relatoria da OAB também está em diligência. 4.4. Processo de relatoria da SMIDET também está em diligência. Poxa. Vamos ver se a gente consegue votar algum. 4.3. Perdão, 4.5. Processo 4.5 de relatoria da região 2 foi redistribuído para a área e o prazo ainda está em andamento. Acho que o mesmo caso é para o 4.6, certo? Exatamente. O 4.5 era da SMIGOV e foi para a área. Processo 4.6, sim, era da região 2 e foi redistribuído para o CDL e o prazo está em andamento. Perfeito. Processo 4.7. Este está em pauta, presidente, é de relatoria da região 4, conselheiro Paulo Gadeia. Foi apresentado pela DPU na reunião passada e foram solicitadas duas vistas. Conselheiro Gomes e conselheiro Felisberto solicitaram vistas. No entanto, a secretaria não recebeu nenhum dos dois relatos. Conselheiro Gomes, conselheiro Felisberto, alguma questão sobre as vistas? Deixa eu dar a palavra, então, para o conselheiro Felisberto primeiro. Gomes. Gomes? Eu iria na ordem, presidente, das regiões. Sim, não, o Felisberto. Região 1, eu iria na ordem, conselheiro Felisberto. Só um momento. Tá. Não, presidente Zago e Gabriela, eu não consegui me deslocar até o local para ver, né? Então eu não tenho nenhuma análise, né? Então eu vou aguardar o debate e pode para votação, porque é importante, porque é uma demanda da comunidade. A gente tem que respeitar as demandas da comunidade. É isso. Conselheiro Gomes. Na reunião em que foi relatado, apresentado, eu já tinha me posicionado que eu não achava necessário pedir vistas, em função de ser uma demanda de muito tempo atrás, com ampla manifestação, inclusive do orçamento participativo na época, fartos documentos dentro do processo. Como houve um pedido de vistas, eu pedi vistas também. Mas, intencionalmente, eu não quis fazer vista, eu não quis perder tempo, porque para mim é tranquilo o processo, é tocar para frente. Perfeito. Aberto Então, para debates, então, presidente. isso. Acredito. Alguém se inscreve para debate? Gomes. Conselheiro Gomes. Gomes. Hum. Alô? Ah, sim, continua aberta a palavra. Foi muito importante a observação do conselheiro Paulo, né? O conselheiro Paulo trabalhou na região pela brigada e conhece muito bem o local e o que representa aquele beco, na verdade, aquela passagem, né? O perigo que aquilo sempre foi para a comunidade,
É um lugar de vândalos, de marginalia, de tráfico de droga, até cadáver foi encontrado em alguma ocasião naquele local. E isso que o Paulo falou tem respaldo dentro do processo. As pessoas não leem muitos processos que passam aqui, que é meio chato, mas é bom ler o processo e ver todos os elementos que tem lá dentro. E ele reflete exatamente isso que o Paulo falou, isso que a gente encontrou já há muito tempo, né? Então, essas quando a gente tem que fazer essas alterações de propriedade, sai do público e vai para o privado, ele tem um processo realmente que é muito lento. Ele tem que ser um projeto do executivo, vai para a Câmara de Vereadores, tem que ser votado na Câmara de Vereadores, é feita a lei, tá? Tem uma série de procedimentos, avaliação por parte da Secretaria da Fazenda e tal. Eu acredito que hoje, inclusive, que nós vamos votar um outro processo que eu relatei lá da 3, lá do nosso amigo Jacão, né? Que também tem o mesmo corpo legal, né? É o mesmo procedimento legal que tem que ser feito e são bastante demorados. Então, né, eu acredito que nós não podemos mais adiar essa votação e fazer ela o quanto antes para liberar aquela população daquele lugar lá, desse pesadelo que é essa passagem, que só complica a relação dos trabalhadores e tal, que moram ali em volta. Então é isso, Muito presidente, bem. obrigado. Obrigado. Eu vou Agora, fechar. com a palavra, o conselheiro Felisberto, para o debate. Em nenhum momento esse conselheiro quis atrasar a aprovação do projeto, né? Em nenhum momento o andamento do processo. Apenas, como conselheiro, gostaria de ter podido ir ao local, ver em loco, tá? Então, como não tive essa oportunidade, certo? Eu vou me abster de votar, certo? Entendo todas as colocações feitas, os anseios da população, não é nada disso. É com relação a não ter, como conselheiro, gostaria de ter podido ver o local, né? Porque fiquei em dúvida, certo? Porque eu morei ali perto, conheço bem a região também, né? Não sou um conselheiro que, quando me manifesto sobre uma determinada região, sem o conhecimento, tá? Queria tirar minhas dúvidas, não consegui, então eu vou me abster. Obrigado. Pois não, conselheiro Jacão? Boa noite, presidente Zago, demais Boa colegas. noite. Eu estou com um problema de internet, vou ficar com a câmera desligada, peço desculpas, tá, presidente? Bom, eu reforço, né, o que justamente o colega conselheiro Gomes falou, e com relação a essas antigas passarelas projetadas, né, ou passagem de pedestres, como queiram, que é o caso em tela, né? A necessidade disso acabar, porque isso foi criado na década de 70 e 80, especialmente em vários bairros que surgiram na cidade, e isso hoje é um câncer que nós temos, de alguma maneira, estancar, porque isso só traz insegurança, né, acúmulo de lixo, bicho, enfim, né, infelizmente, né, a nossa população não está acostumada ainda. Pelo menos naquela época estava, mas atualmente não tem como se manter dessa maneira, né? Essas passarelas. Então eu já antecipo o meu voto aí. Tá ok? Muito obrigado, presidente. Um ótimo trabalho, uma boa direção com a tua conduta, como sempre, muito tranquila e serena. Obrigado, conselheiro Jacão. Por último, o conselheiro Paulo, RGP4, que é o relator do processo. Por favor, conselheiro Paulo. Só liberar o microfone, conselheiro Paulo. Alô? Sim, Pode falar, estamos lhe escutando, conselheiro Paulo. Não, agradeço aí o apoio dos conselheiros aí. E quanto ao conselheiro Felisberto, ele pode ter certeza que no relato que eu dei aí, que eu mandei para a CMDU, é, é sincero e conhecedor da causa lá, da situação lá dos moradores lá. Então, que vão dar andamento e aprovar de uma vez, né?
Muito bem. Terminado, então, esse período de debates, eu peço, por favor, à secretária que faça a chamada e que cada um dos conselheiros dê o seu voto, por favor. Claro, presidente. Vou começar, então, a colher os nomes. Começamos, então, pelo DEMAB, conselheiro Rogério. Como vota? Favorável, secretário. Obrigada. Conselheira Júlia, pela EPTC. Como vota? Boa noite, favorável. Obrigada, conselheira. Conselheiro Ivan, pela Metroplan. Como vota? Favorável. Obrigada, conselheiro. Conselheira Carolina, pela Ismamus. Como vota? Favorável. Obrigada. Conselheira Fernanda, pela Ismidete. Como vota? Boa noite, favorável. Obrigada, conselheira. Conselheiro Glauber, pela Ismoi. Como vota? Favorável. Obrigada, conselheiro Glauber. Conselheiro Bruno Beltrame, pela Ismigov. Como vota? Boa noite, favorável. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Rafael. Percebam que eu não falo o sobrenome do conselheiro Rafael, porque eu não sei pronunciar. Como vota? A liberar o seu microfone, conselheiro. Ah, está no chat. Acredito que ele esteja com problemas de áudio. Vota favorável. Obrigada, conselheiro. Conselheira Jussara, pela ABS. Como vota? Abstenção. Abstenção. Obrigada, conselheira. Conselheiro Ricardo, pela área. Como vota? Favorável. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Armando, pelo Cresci. Como vota? Tem que liberar o seu microfone, conselheiro. Agora sim. Deu? Tá. Sim. Favorável, junto com o relator. Favorável. Obrigada, conselheiro. Conselheira Patrícia Bertotto, pela Sergues, como vota? Só liberar o seu microfone, conselheira. Boa noite, favorável. Obrigada. Conselheiro Jorge, pela STIC, como vota? Conselheiro Jorge, já está com a palavra. Conselheiro Jorge, será que está com problemas de áudio? Se o senhor quiser, pode usar o chat, conselheiro Jorge. Presidente, posso passar para o próximo, depois retornamos ao Jorge? Pois não. Conselheira Ana Cláudia, pelo CDL, como vota? Favorável. Obrigada, conselheira. Conselheira Elaine, pela OAB, como vota? Favorável. Obrigada, conselheira Elaine. Conselheiro Felisberto, como vota? Abstenção. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Jackson, como vota? Como eu registrei antes, eu acompanho o nobre relator. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Paulo, da RGP4, é o relator. Já está aqui registrado como favorável. Conselheiro Wagner, da região 5, como vota? Boa noite, favorável. Obrigada. Conselheiro Gomes, RGP6, como vota? Favorável. Obrigada.
Conselheira Cacilda, RGP 7, como vota? Abstenção. Boa noite a todos. Boa noite. Abstenção, conselheira? Isso. Ok. Conselheiro Eudir, pela região 8 de planejamento, como vota? Só liberar o microfone, conselheiro. Conselheiro Eudir, nos escuta? Também pode fazer uso do chat se tiver com algum problema de áudio. Vou passar para o próximo. Presidente, depois retornamos, tá bem? Falta o conselheiro Emerson, do Orçamento Participativo. Como vota, conselheiro? Boa noite, acompanho o relator. Obrigada. Então, vou retornar ali. Conselheiro Jorge e o Conselheiro Jorge e o conselheiro Jorge. Opa, perdão. Jorge e conselheiro Eudir. Conselheiro Jorge, nos escuta? O microfone está liberado. Eu vou tentar, então, o conselheiro Eudir. Não está mais conosco, o conselheiro Eudir. Deve ter tido um problema na conexão, presidente. Então vamos encerrar a votação com os votos que foram coletados, por Tá bem, vou favor. fazer a contagem. Alta, relatoria, resultado. Nós tivemos 3 abstenções, 18 votos favoráveis, 2 que nós não conseguimos ouvir o voto. Portanto, está aprovado o processo 4.7. Vamos para o próximo, que é o item 4.8. Isto. O item 4.8, presidente, é de relatoria da região 6 de planejamento. Nós temos um pedido de vista do conselheiro Jackson e o pedido e a manifestação vistas foi recebida pela secretaria. Podemos passar a palavra para o conselheiro. Não sei se o presidente vai querer reaver o caso, uma reapresentação. Não sei Eu se é- pergunto aos conselheiros se há necessidade de a gente rever o caso ou se podemos passar para o conselheiro Jackson para fazer o relato de vistas. Nenhuma manifestação, então passamos para o conselheiro Jackson para fazer o relato de vistas. Com a palavra para manifestação vistas do processo 4.8 da pauta. Conselheiro Jackson. Momento, secretária Gabriela, já estou localizando aqui. Estão me ouvindo bem? O sinal está péssimo aqui fora. Estamos ouvindo bem. Ouvindo bem. Tá ok. Vamos ver aqui. Estou localizando o meu relato de vista, mas eu sei que eu enviei. Cumpri o meu. Eu tenho ele aqui, conselheiro. Queres que eu... Se importaria de ler, secretária Gabriela? Aí, por Não, gentileza? não me importa. Ele está bem aqui. Tá. Só confirmar se eu estou com o documento correto. 732. Está aqui. Posso proceder com a leitura, conselheiro? Por gentileza, te agradeço a gentileza. Tá bem. Me escutam bem?
Tá certo. Relato de vistas da região 3. Processo 240.00000.411.732. Desgravame e descadastramento do traçado viário. Local: Rua Ney Galvão, bairro Sarandi. Considerando que o processo iniciou-se em 2003, a pedido dos moradores de condomínio vizinho, considerando a Lei 12.543 de 2019, considerando o parecer da Comissão de Alienação de Imóveis 03 de 2014, considerando o parecer técnico da equipe de estudos urbanos e ambientais, considerando a informação PMS 6, número 2477, do ano de 2024, considerando que uma das premissas deste Conselho justamente é deliberar e corrigir diversas questões no âmbito do urbanismo, como já registrado pelo conselheiro relator da região 6 de planejamento, em sua manifestação no relato SEI, este conselheiro reafirma ser favorável pela aprovação de tal demanda. Porto Alegre, 7 de agosto de 2024, Jackson Castro, conselheiro titular da RGP 3. Essa é a manifestação vistas, presidente. Muito bem. O relato de vistas, então, favorável. O relato foi feito pelo conselheiro Gomes, da RGP 6. Vocês acham necessidade de reler o relatório do conselheiro? Ou podemos passar para debate e, na sequência, a votação? Não havendo manifestação, solicitando que seja feito, relido o relato do conselheiro da RGP 6, vamos então para os debates. Quem se inscreve? Ninguém se inscreve. Vamos então para a votação. Por favor, secretária, faz a chamada. Sim, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o meu. Arquiteto Rogério Demabe, como vota? Favorável. Obrigada, conselheiro. Conselheira Júlia, pela EPTC. Como vota? Favorável. Obrigada, conselheira. Conselheiro Ivan, pela Metroplan. Como vota? Favorável. Obrigada, conselheiro. Conselheira Carolina, pela Ismamus, como vota? Favorável. Obrigada, conselheira. Conselheira Fernanda, pela Ismidete, como vota? Favorável. Obrigada, conselheira Fernanda. Conselheiro Glauber, como vota? Favorável. Obrigada. Conselheiro Bruno, pela Smigov, como vota? Favorável. Obrigada, conselheiro. Conselheiro Rafael, pela URGS, vai fazer uso do chat? Já fez. Vota favorável. Obrigada, conselheiro Rafael. Conselheira Jussara, como vota? Conselheira Jussara? Já está desmutada, conselheira? Eu vou voltar aqui. Eu volto depois na senhora. Não tem no chat. Ah, tá no chat? Ah, tá. Tá bom. Obrigada, conselheira. Conselheiro Fernando da Amigas não está. Conselheiro Ricardo. Como vota, conselheiro? Favorável. Obrigada. Conselheiro Armando pelo Cresci. Como vota? Correlator. Obrigada. Conselheira Patrícia pela SERG. Como vota? Favorável.
Obrigada, conselheira. Conselheiro Jorge. Pela STIC, como vota? Tentamos depois no final, secretária. Ok. Conselheira Ana Cláudia, pelo CDL, como vota? Favorável. Obrigada, conselheira. Conselheira Elaine, pela OP, como vota? Favorável. Obrigada. Conselheiro Felisberto, como vota? Abstenção. Ok, conselheiro. Conselheiro Jackson já manifestou seu voto vistas favorável. Então, conselheiro Paulo, da região 4. Como vota, conselheiro? Favorável. Obrigada, conselheiro Paulo. Conselheiro Wagner, como vota? Favorável. Obrigada. Conselheiro Gomes é o relator favorável. Então, passamos para a conselheira Cacilda, pela região 7, planejamento. Favorável. Obrigada, conselheira. Conselheiro Eudir, como vota? O senhor só precisa desbloquear o seu microfone. Favorável. Obrigada, conselheira. E, por último, pelo orçamento participativo, conselheiro Everson, por favor, como vota? Acompanho o relator favorável. Muito obrigada. Presidente, vou fazer a leitura dos votos. A contagem, perdão. Ok. Processo 4.8, relatoria da região 6. Perdão, não voltamos no conselheiro Jorge. Exatamente. Esquecemos. Vamos voltar, então. Conselheiro Jorge, nos ouve? Conselheiro Jorge pode estar nos ouvindo e sem conseguir falar. Se possível, por favor, escreve no chat para que a gente possa ter o seu voto. Nós não conseguimos... o conselheiro Jorge não conseguiu se manifestar, então vamos fechar a votação. Muito bem, resultado, temos 21 votos favoráveis, uma abstenção. Com isso, o processo 4.8 está aprovado. Vamos para o processo 4.9. Processo 4.9 de relatoria da RGP 8. Pergunta ao conselheiro Eudir, que está presente pela RGP 8, se o senhor tem um relato. Nós não recebemos na secretaria, né? Não. Com a palavra, conselheiro Eudir. Boa noite a todos. Boa noite. Realmente eu não tive contato ainda. Eu sou meio debutante
Então, eu tenho que, inclusive, aí falar com a secretária para me entrosar direitinho, porque tenho interesse justamente em participar e em ajudar. Mas, com certeza, na próxima semana, vamos trabalhar junto para ver se a gente já apresenta esse relatório. Obrigado. Pelo que eu estou entendendo, o senhor está pedindo que seja adiado. É isso? O conselheiro Edir? Desculpe, eu não lhe ouvi bem. Pelo que eu entendi, o senhor está pedindo que seja adiado a apresentação do seu relato. É isso? Sem dúvida, presidente. Sem dúvida. Se não há nenhuma discordância, podemos adiar então para a próxima semana. O senhor pode se informar com a secretária Gabriela de como proceder. Tá bom? Obrigado, conselheiro Edir. Vamos Obrigado também, presidente. Processo 4.10. Processo 4.10 está em pauta e de relatoria do orçamento participativo, e o parecer foi recebido pela secretaria. E neste caso, presidente, não foi ainda apresentado pela DPU. É a primeira vez que estamos chegando neste caso aqui. Então, quem está pela DPU para fazer a apresentação? Conselheira Carolina. Por favor, conselheira Carolina, com a palavra. Boa noite, conselheiros e conselheiras. Eu vou estar fazendo a apresentação aqui para vocês. Eu só preciso ter certeza que vocês estão enxergando a apresentação. Sim, estamos. Sim? Tá bem. Então, esse é o processo C19.0000152.041, dígito 8. É uma alteração de gravame do plano diretor e cadastramento de logradouro. O endereço é Rua Júlia Dib, no bairro Santa Rosa de Lima, e o requerente foi a equipe de regularização fundiária da então SMDE. Está localizado na região de planejamento 3, junto à Avenida Bernardino Silveira de Amorim. A Rua Júlia Dib, ela se encontra dentro desse espaço que está sofrendo, então, está tendo a regularização fundiária. A presente minuta teve origem em encaminhamento feito pela então equipe de regularização fundiária. Em seu despacho, a ERF informa que se trata de solicitação de cadastramento de logradouro da Rua Júlia Dib para viabilizar a regularização do loteamento Nova Santa Rosa do DEMAB. A rua possui rede de infraestrutura instalada, redes de água, esgoto cloacal, drenagem, iluminação, e constata-se no sistema de cadastro do município demonstrado na imagem e no relatório de imagens. Pelas imagens do Google, é possível perceber que a rua já existia no ano de 2002. Ela está no limite do gravame viário de alargamento da Avenida Bernardino Silveira Amorim, e o cadastramento da mesma permitirá regularizar casas do loteamento Nova Santa Rosa, que fazem frente para a Rua Júlia Dib, assim como cadastrar duas pequenas ruas que também fazem frente para esta via. A Rua Júlia Dib possui as características urbanas para cadastramento como logradouro público. O leito da Rua Júlia Dib será absorvido pelo alargamento da Avenida Bernardino Silveira de Amorim. Por ser a área já atingida por um gravame do alargamento viário no plano diretor, entende-se que não há possibilidade de propor gravame para a referida rua, apenas o cadastramento. Então, somos favoráveis ao seu cadastramento, o qual possibilitará a regularização dos imóveis com frente para a via. Proposta: minuta de resolução. Inclusão de gravame viário da Rua Júlia Dib, com largura de 12,5 metros, na extensão aproximada de 200 metros, entre a Avenida Bernardino Silveira Pastoriza e a Rua K, Vila Nova Santa Rosa. Já o cadastramento dar-se-á na mesma extensão de 200 metros, com largura variável ao longo do trecho. O logradouro localiza-se na macrozona 3, UEU 18, no bairro Santa Rosa de Lima, conforme mapas 1 e 2 anexos. Justificativa. Esta resolução tem origem no processo SEI 19.0.0001520418, o qual foi aberto pela então equipe de regularização fundiária da SMDE para cadastramento da Rua Júlia Dib,
visando possibilitar a regularização do loteamento Nova Santa Rosa do DEMAB. A rua possui rede de infraestrutura instalada, redes de água, esgoto cloacal, drenagem, iluminação, etc., pelo município, como constata-se no sistema de cadastros do município e demonstrado na imagem 9163491 e no relatório de imagens 9163477, do referido processo SEI. Pelas imagens do Google, é possível perceber que a rua existia no ano de 2002. Destaca-se que a rua Júlia Dib está no limite do gravame viário de alargamento da Avenida Bernardino Silveira Amorim e que o cadastramento da mesma permitirá regularizar casas do loteamento Nova Santa Rosa que fazem frente para a rua Júlia Dib, assim como cadastrar 2 pequenas ruas, a saber, RP Nossa Senhora das Dores e RPH, que também fazem frente para a Júlia Dib. Aqui nós temos a situação atual, onde a gente tem o gravame viário da via principal em magenta, em rosa, e aqui a gente vê que esse alargamento aqui da parte laranja, onde vai ser o cadastramento da via, então, da rua Júlia Dib. Obrigada. Obrigada, conselheira. Muito bem. O relator é orçamento participativo, Emerson. Tens o relato? Já foi enviado para a secretaria? Já foi enviado e está com a palavra, conselheiro Emerson. Boa noite. É um processo bem complexo, né? Porque é uma diretriz viária com aproximadamente 200 metros, uma largura de 12,50, onde provavelmente vai atingir alguns terrenos, algumas casas. Isso me fez acompanhar também com o relato, né? A diligência que já foi encaminhada em um tempo atrás pela região do planejamento 3. A gente quer ter um apanhado aí de quantas famílias vão ser atingidas por esse traçado. A gente sabe que o traçado ele pode ser gravado, pode demorar 50 anos, mas pode demorar 2, 3 anos e essas pessoas serem afetadas, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, a gente está acompanhando o relato de vista da região do planejamento 3, que foi feito em 27 de junho de 2023, do ano passado, né? Esse processo estava com o pessoal da governança, né? E depois dessa retomada aí do conselho, veio para o orçamento participativo, tá? Então, a gente acompanha a diligência, que está no anexo aí, do processo, né, que o orçamento participativo encaminhou, da região do planejamento 3, para saber o que vai ser feito, né, dessas famílias que vão ser atingidas por esse traçado. É um traçado de 12,50, e se fosse tão fácil assim, o DEMAB já teria regularizado juntamente com as outras ruas, né? Que é um loteamento bem extenso, tem várias ruas, né? Tem ruas, inclusive, tem larguras menores que essa. Não entendi também por que de toda essa metragem, né, 12,50. A gente sabe que é uma rua paralela a Silveira Amorim, Bernardino Silveira Amorim, mas que vai atingir famílias, né, em torno aqui, o pessoal até colocou na diligência solicitada em 2023, tá? Então, o orçamento participativo da região norte também, a região do planejamento 03, né, Eixo Baltazar, atingir em média de 60 famílias, tá? Então, a gente quer saber qual é o procedimento que vai se dar, dessas famílias vão ser atingidas por esse traçado viário, tá? Então, tá, o nosso relato acompanha a diligência da região do planejamento 3. Então, esse processo entra em diligência e fica para uma próxima ocasião do relato, certo? Sim, presidente, posso só fazer uma ressalva? Uma sua permissão? Apenas para os novos conselheiros, o conselheiro Emerson está se referindo a uma manifestação que ocorreu na antiga composição, sem nenhum problema. Só para esclarecer para quem é novo, né? O conselheiro Emerson se referiu a uma manifestação vistas e a um parecer que existia na outra composição. E quando nós passamos para a nova composição, nós redistribuímos todos os processos. Então, é isso, sim, presidente. O conselheiro Emerson hoje encaminha para diligências e, se não houver discordância, ele vai também para as diligências. E o conselheiro Jackson pediu a palavra por ser conselheiro da região. Pois não, conselheiro Jackson, com a palavra.
Vou liberar aqui. Presidente Zago e demais colegas, primeiro eu agradeço ao colega Emerson, do OAP, que solidarizou com o pedido de diligência já realizado no passado, independente de gestão ou não, né, é o nosso trabalho seguir adiante. O que acontece? Semana passada, inclusive, eu ressaltei na nossa reunião que nós, enquanto conselheiros regionais, especialmente, nós gostaríamos de saber um posicionamento mais firme da Secretaria de Regulação Fundiária com relação a essas situações onde haverão esses desgravames e o que vai ser feito, o que está sendo planejado, o que está sendo proposto, porque nós ficamos muito no ar com relação a isso, né? A gente entende, e é necessidade, inclusive este conselheiro que vos fala é um dos que mais defende a regulação fundiária na cidade, mas nós precisamos ter algum destino para as pessoas, ou pelo menos alguma orientação de como proceder na ponta, né? Dentro da comunidade, o que dizer, porque quando tu vai fazer uma visita, vai fazer um relato de vistas, tipo esse aí que foi feito, lá em 23, né? Nós, conselheiros regionais, vamos na fonte, vamos na comunidade, conversar com os moradores da região, explicar para eles que está sendo feito esse processo, por que está sendo feito esse processo, que é uma luta deles mesmos, muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, né? Mas nós precisamos de mais informações, presidente Zé, né? Nós não podemos ficar simplesmente, né? Tudo bem, vamos fazer um gravame, como disse o próprio conselheiro Emerson há pouco, né? Pode levar 50 anos, como pode levar 2, tá? E aí o destino dessas famílias. Nós não estamos mexendo simplesmente numa questão urbanística, nós estamos mexendo com a vida das pessoas que estão ali há 20, 30, 40 anos. Tá ok? Era esse o meu recado, presidente. Obrigado. Conselheiro Jackson, aproveitando a sua fala, a conselheira Jussara faz uma pergunta, acredito que seja no mesmo cenário. A proposta é da equipe de regularização fundiária. Não é o que estava faltando para viabilizar a regularização? Sim, conselheira Jussara, exatamente. Isso é um dos itens. Só que não adianta a gente simplesmente passar por cima, né, sem essa explicação para a comunidade. Embora a gente, mais que nós defendemos essa posição da regularização fundiária, mas nós precisamos ter, pelo menos, o que dizer para a comunidade. Nós não podemos simplesmente, não, altera aqui o gravame, resolveu a regulação fundiária, ótimo, maravilha, tá, mas e como é que ficam esses 10, 20, 30 ou até 40, como em casos que aconteceu na Vitória da Conquista há um tempo atrás, né? Nós precisamos ter um melhor direcionamento do que vai ser feito, que está sendo pelo menos pensado pela Secretaria ou pelo DEMAB, né, com relação a isso. Eu estou vendo que o colega Rogério está querendo se manifestar, ótimo. Exatamente. Ok. Conselheiro Rogério, por favor, com a palavra. Estou tentando ativar a câmera aqui, só um instantinho. Pronto. Conselheiro Jacão, eu não sou o titular aqui, mas pelo que eu vi do processo, eu abri aqui, e eu tenho uma certa experiência na região, eu posso esclarecer, pode estar vendo alguma confusão aqui. Pelo que eu entendi, a Carolina pode me ajudar, o gravame da Bernardino Silveira Amorim não é alterado, ele é anterior, ele é muito antigo. É uma avenida muito larga, ela tem essa previsão de alargamento já desde o PDDUA, talvez até mesmo do PDDU, eu não tenho, quanto a isso eu não tenho certeza, mas é de 99 pelo menos esse gravame. O que está se pretendendo nesse processo é o cadastramento da rua Júlia Dib. Por quê? Porque as casas que têm frente para Júlia Dib, como ela não está cadastrada, não podem ser regularizadas. As casas têm que ter frente para um logradouro cadastrado. Elas deveriam ter frente para uma Bernardino Silveira Amorim alargada, mas ela também não está alargada. Então, o que está se propondo no processo é o cadastramento da Júlia Dib. O alargamento da Bernardino Silveira Amorim não vai ser feito nesse momento. Não há previsão para esse alargamento. Ele apenas está gravado no plano diretor com uma intenção a ser feita no momento oportuno. As casas que ficam sobre o alargamento, elas lá permanecerão até o momento em que for necessário alargar a Avenida Bernardino Silveira Amorim, por alguma razão, pode não acontecer nos próximos 50 anos. Se porventura acontecer, o processo vai ser semelhante ao da Avenida Tronco, vai haver indenizações, mas isso é uma coisa que não está no horizonte de curto prazo. Então, o processo se propõe a resolver o caso das casas que estão a leste da rua Júlia Dib.
que aquela área da Nova Santa Rosa, o DEMAB está regularizando via REURB. Só que essas casas que tem em frente para essa rua não puderam ter a matrícula aberta porque a rua Júlia Gibe não é cadastrada. Não sei se eu pude Muito bem. esclarecer. Importante esclarecimento, arquiteto Rogério. Eu acho assim, esse esclarecimento mais a diligência que foi solicitada poderá esclarecer para que os conselheiros tenham melhor esclarecimento para fazer a votação. O conselheiro Felisberto se inscreveu também. Com a palavra, Felisberto. Ah, perdão, eu estava liberando o seu individual, conselheiro. Agora sim. Obrigado, Gabriel. Não, eu fiquei com uma dúvida, né? E agora com a manifestação do Rogério, fiquei com mais dúvida ainda. Confesso que não olhei o processo, tá? Mas é o cadastramento da João Gibe, né? E por que os 12,50, né? Se é apenas o cadastramento? É isso que... E a realidade dessa rua, qual o estado dessa rua? Se ela tem saneamento, se ela não tem... porque pode ter recebido melhorias pelo orçamento participativo ao longo desses anos, né? Então, a minha dúvida é se essa rua, hoje, no estado que ela está, qual é a condição que ela tem de mobilidade, né? Então, eu também, como o Jacão falou, sou favorável à regularização fundiária, mas temos que ter cuidado, né? Porque quando se regulariza, na minha modesta opinião, se deve levar em conta a realidade que ela está, tá? E melhorar as condições de vida dessas pessoas, no sentido não de causar preocupações maiores ainda do que a espera que já estão esperando há tantos anos, né? Então, eu fiquei com dúvida. Então, mas eu vou dar uma olhada, confesso que vou ler o processo, né, para me inteirar e vou fazer questão de olhar a realidade. Obrigado. Muito bem. Conselheiro Jacão, RGP3, se inscreveu para falar, por favor, com a palavra. Eu quero agradecer ao colega Rogério, importante esclarecimento com relação à situação, porque realmente, por mais que estivesse constante no processo, né, mas é interessante a gente ouvir essa manifestação, embora, né, realmente pode não acontecer agora, não temos nada no horizonte, como tu dissesse agora, mas nós temos que ter pelo menos alguma coisa gravada neste e nos demais processos onde tratamos dessas regularizações fundiárias, né, pelo menos algum norte que a gente vai seguir lá adiante. Não quer dizer que nós vamos amanhã conseguir moradia, aluguel social, como foi na Pronto, etc. Porque é um processo muito mais longo, né, amplo e discutível, mas independente disso, né? E assim, Felisberto, realmente, como a Carol botou ali, né, a rua possui sim a infraestrutura necessária, tá ok? Muito bem, eu acho que a gente já discutiu bastante mesmo antes de votação, mas é bom debater, que assim o projeto começa a ser mais assimilado por todos nós que fazemos parte do Conselho. Então, o processo foi para diligência, nós passamos para o último processo da pauta, 4.11. Sim, presidente, esse processo é de relatoria da ABS. Durante a sessão, a conselheira Jussara já encaminhou à Secretaria Executiva, o parecer foi recebido, mas ele também não foi apresentado ainda pela nossa equipe SMAMUS. Ele é um processo que foi distribuído recentemente. Eu não sei se a conselheira Carolina tem a apresentação desse processo 4.11. Com a palavra, conselheira Sim. Carolina. Nós temos sim, Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Ótimo. É o processo 24.0.0000264802. É uma inclusão de traçado viário através de minuta de resolução. O endereço é Rua Bangu e diretriz 948, entre as ruas Beco José Paris e Afonso Feijó, na Macrozona 3, Unidade de Estruturação Urbana 4, bairro Sarandi. O requerente é Morana Incorp Empreendimentos Imobiliários Limitada. Está localizado no bairro Sarandi. Aqui acima nós temos a Avenida Assis Brasil, para a gente ter uma referência. E assim, solicitamos o lançamento por coordenadas da proposta de traçado viário indicada no croquis abaixo,
a saber, o prolongamento da Rua Bangu e diretriz entre o Beco José Paris e Rua Afonso Paulo Feijó, ambos com 15 metros de largura, para fins de estruturação urbana do território, no entorno do empreendimento objeto do processo 23.0.000.1535.39.0 e da Vila Nossa Senhora Aparecida. Então, aqui nós temos a definição do alinhamento, conforme solicitado, com 15 metros, fazendo a estruturação urbana desse quarteirão. Quando a gente fala em estruturação, é quando a gente tem quarteirões com medidas muito extensas, a gente, então, insere novas ruas, novas passagens, para que a caminhabilidade aumente nesses quarteirões. Então, a proposta é um gravame de traçado viário da diretriz 948, CTM 888-2033, com largura de 15 metros, entre as ruas Beco José Paris e Afonso Paulo Feijó, no quarteirão 37 da Macrozona 3, unidade de estruturação 4. Gravame de traçado viário do prolongamento da Rua Bangu, CTM 888-3027, com largura de 15 metros, até a diretriz 948, no quarteirão 037 da Macrozona 3, UEU 4. Criação dos quarteirões 97 e 99 na Macrozona 3, UEU 4, bairro Sarandi, conforme os anexos 1 e 2. Justificativa. A presente resolução é oriunda do processo SEI 24.0.000026.480, dígito 2, que trata de análise de estruturação urbana e em torno de empreendimentos setups, objeto do SEI número 23.0.000.1535.39.0. Quanto à estruturação urbana do território, observa-se quarteirões com faces bastante extensas, que superam significativamente o estabelecido no anexo 8.1 do plano diretor, para a face máxima para quarteirões em área de ocupação intensiva. A face do quarteirão junto à Rua José Paris, entre a Avenida Francisco Silveira Bittencourt e a Rua Veneza, possui mais de 570 metros de extensão. Verifica-se também a existência de malha viária sem continuidade em área densamente povoada, como a Vila Nossa Senhora Aparecida ao norte da gleba. No entanto, a previsão de novo traçado viário sobre a gleba, objeto de análise das CETAPs, geraria dificuldade de doação de equipamento público com frente para a via cadastrada, considerando as dimensões diminutas das frentes do imóvel. E por se tratar de parcelamento na modalidade desmembramento, o município não receberia a priori a execução das vias projetadas. Portanto, considerando que o território carece de complemento na sua estruturação viária, a Unidade de Estudos Urbanos propõe gravame de traçado ao norte da gleba, justaposto a ela, onde não impacta em áreas edificadas e contribui para a redução das distâncias a percorrer e complementa o traçado viário existente da Rua Bangu. O parecer técnico de estruturação urbana está disponível no documento SEI 2938-0102. Aqui nós podemos perceber, então, que inicialmente o quarteirão 37 tem a dimensão total aqui desse perímetro, inclusive abarcando essa parte já densamente povoada. E aqui, então, se faz a continuidade da Rua Bangu e se insere esse traçado viário na perpendicular ao Beco José Paris e a Rua Afonso Paulo Feijó. Obrigada. Muito bem. A conselheira Jussara, da ABS, já mandou o relato recentemente. Poderia agora fazer o seu relato, então. Por favor, com a palavra, conselheira Jussara. Bom, boa noite, então. Deixa eu só... Boa noite. Me pareceu um processo razoavelmente simples. Ali nessa apresentação dá para ver, eu não fiz figurinha, não vale a pena compartilhar, porque é um relato curto e sem figurinha. Essa apresentação que a Carolina fez mostra bem, é uma área densamente ocupada e a gleba que tem esse parcelamento que deu origem aí à intenção, assim, seria a ocupação do miolo de um quarteirão grande.
Então, os dois gravames seria para dar uma melhor permeabilidade. Eu achei que qualificou bastante aquele quarteirão. Então, deixa eu só ler. Trata-se da proposta de gravame viário para o prolongamento da Rua Bangu e inclusão de diretriz de ligação entre o Beco José Paris e a Rua Afonso Paulo Feijó, ambos com 15 metros de largura para fins de estruturação urbana. A proposta refere-se à macrozona 3 UEU 04. Em parecer de 11 de março de 24, a equipe de estudos urbanos e ambientais destaca que a região é densamente ocupada e consolidada. Inseriu figura demonstrando que foi encaminhado o projeto de desmembramento de gleba, com frente estreita para a Rua José Paris, mas que se estendia para o interior do quarteirão. Ali naquela figura mostrava ali uma área verde, que é então a área, essa gleba, né? E ficava bem no miolo. As faces do quarteirão em questão, por sua vez, extrapolam o tamanho máximo proposto pelo plano diretor. Com o objetivo de corrigir esse problema, a equipe propõe a inclusão de gravame viário em faixa justaposta à gleba, de forma a permitir a ligação entre o Beco José Paris e a Rua Afonso Paulo Feijó, bem como prolongando a Rua Bangu, de tal forma que seja feita a ligação entre essa diretriz proposta. Essa Rua Bangu, ela termina num cul-de-sac, então seria dar continuidade, né? Isso que hoje não tem saída, passaria a ter saída para essa diretriz que está sendo proposta. Considerando que a inclusão dos gravames propostos viabiliza a melhor permeabilidade do território urbano em região já densamente ocupada, e considerando que tais gravames não incidem sobre edificações existentes, sugiro a aprovação da minuta de resolução. Me parece que qualifica bastante esse interior. Até no primeiro momento eu fiquei com a impressão que a Rua Bangu, essa terminava numa construção. Quando aproximei a imagem, vi que não, é alguma coisa tipo sei lá, uma quadra de esportes, né? Então, assim, não é uma construção. Então, não vejo problema e acho que melhora bastante. Lembro muito a situação aqui da minha região, aqui pelo Cristal, que tem muitos terrenos grandes, quarteirões enormes, né, e que não tem interligação. Então, me parece que essas interligações que se viabilizam aí são muito importantes e é esse o momento de garantir, porque daqui a pouco vai vir um outro projeto para esse trecho que estaria incluso nas diretrizes e não vai mais ter como viabilizar. Então, me pareceu muito interessante. Muito bem, obrigado, conselheira Jussara. Alguém pede vistas, se não passamos para os debates? Sim, presidente, conselheiro Jackson, RGP3 solicita vistas. Se mais alguém, enfim, tiver o desejo... Vistas conjuntas? Isto, aí pode sinalizar no chat, mas o conselheiro Jackson já pediu. Sendo assim, este foi o último processo que nós tínhamos para a pauta de hoje. Agradeço a presença de todos, a colaboração, e até a próxima quarta-feira. Então, os colorados, um bom jogo. Conselheiro Felisberto, então, também solicita vistas, está registrado, conselheiro, e também aproveito para me despedir de vocês. Até quarta que vem. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.